Presidente, inicialmente gostaria de parabenizar a Vossa Excelência por presidir a Comissão da Reforma Política. Eu sempre gosto de chamar, alguém já disse na minha frente que a reforma política é a mãe de todas as reformas, né? E o assunto que eu vou abordar agora é exatamente a reforma política, né? Volto a falar sobre um tema que me inquieta e inquieta toda a sociedade brasileira: a necessidade urgente de uma profunda reforma política em nosso país. Tema de difícil entendimento devido às dificuldades de se estabelecer opiniões equivalentes. A reforma política implica a análise de um conjunto de questões fortemente complexas que se ampliam em várias vertentes das relações sociais. E aproveito para parabenizar também o presidente Renan Calheiros e todos os senadores que integram a Comissão da Reforma Política presidida por Vossa Excelência, e os envolvidos no grande esforço para estabelecer a votação de projetos que dizem respeito à revisão das nossas instituições políticas, especialmente aquelas vinculadas à democracia representativa, fundamentada na existência dos partidos e na forma de escolha das lideranças políticas. Os desafios não são simples, mas esta Casa está empenhada. A reforma não vai ser a solução para todos os problemas do nosso sistema político, mas deve estabelecer a implementação de mudanças no comportamento dos atores políticos e dos próprios cidadãos. Sem me demorar, quero relembrar alguns pontos que tenho defendido. Falei, entre tantas outras coisas, que a democracia brasileira não tem que se adaptar à vontade dos parlamentares. Nós é que temos que nos adaptar às regras da democracia brasileira. E é isso que vai acontecer, porque é uma exigência do povo brasileiro. As manifestações de insatisfação popular e o desestímulo da participação política alimentam diariamente os debates sobre os temas da reforma política. Milhões de brasileiros saíram às ruas em 2013 para manifestar sua insatisfação. Essas manifestações revelam a falta de sintonia entre a classe política e os cidadãos. Também evidenciam a crise dos mecanismos institucionais de exercício da democracia no Brasil. Será, senhor presidente, que as reivindicações daquela época foram atendidas? Está claro que não foram. O brasileiro é um povo ordeiro, trabalhador e sabe muito bem que longos períodos de protestos, mesmo pacíficos, impõem um ônus severo aos habitantes das cidades. Mas esses contratempos, embora façam a população recuar momentaneamente, não matam o ímpeto e a razão de ser do movimento. O cerne continua lá, a insatisfação continua lá, e o combustível para novas e mais sérias insurgências é a inércia da classe política, que até o momento não tem conseguido responder à altura às demandas dos nossos eleitores. Tenho falado também, senhor presidente, da necessidade de se criar uma cláusula de barreira na legislação eleitoral. É evidente que a quantidade de partidos políticos com representação no poder legislativo precisa diminuir. Não é possível
que tenhamos, como hoje, 28 partidos representados no Congresso Nacional. E aqui eu faço uma consideração, senhor presidente. A Câmara dos Deputados, ela aprovou uma cláusula de barreira que eu denominei desde o primeiro momento a barreirinha, porque se um partido elege um senador ou elege um deputado federal, tem acesso ao fundo partidário, tem acesso ao tempo de televisão, né? Então tem, enfim, todas as condições que um partido que elege 70, 80 deputados, 10, 12, 15 senadores tem. Então, é evidente, é claro, que essa cláusula de barreira não atende às necessidades do sistema político brasileiro que nós sonhamos nessa reforma política presidida por Vossa Excelência. Em países com democracia madura, é comum encontrarmos 2, 4, 6 partidos com cadeiras no parlamento. Costuma-se ver um partido mais à direita, outro mais à esquerda, um de centro-direita ou de centro-esquerda e talvez mais uma ou duas agremiações com foco em questões específicas, como a causa do meio ambiente, tão importante para a preservação do nosso universo, não do nosso universo, mas da Terra principalmente. Dá para conceber que no Brasil existam 28 formas diferentes de pensar a política? De pensar o país? Será que temos um leque ideológico tão amplo, tão rico, que justifica a existência de 28 grupos distintos? E aqui, senhor presidente, eu faço mais uma colocação. 28 partidos representados no Congresso Nacional, porque, na realidade, partidos registrados na Justiça Eleitoral, nós temos mais de 30, e com informações de que com os que estão na fila para serem aprovados, poderão ultrapassar o número de 40 partidos. Certamente temos um conjunto pequeno de partidos que atenda às expectativas da população brasileira, e um conjunto maior, infelizmente, de agremiações que aproveitam as brechas do sistema para barganhar horário na propaganda eleitoral gratuita, para usufruir também do fundo partidário. Precisamos acabar com isso, senhor presidente. Só a imposição de uma cláusula de barreira fará sobreviver apenas os partidos comprometidos com as reais necessidades da população brasileira, não tenho dúvida. Havendo uma cláusula de barreira correta, objetiva, quem vai definir o número de partidos são os eleitores. Se os eleitores vão querer que existam 5 partidos, 6 partidos, 10 partidos, são eles que vão decidir. É o pensamento, a linha de pensamento da população brasileira, representada pelos seus eleitores, que vai definir o número de partidos que deve ter o Brasil, e não a vontade das pessoas e dos políticos. Assim como não tenho dúvida de que precisamos proibir as coligações nas eleições proporcionais. Qual o sistema que nós devemos adotar? Com certeza, a comissão presidida por Vossa Excelência vai trazer aqui para o plenário do Senado Federal as melhores alternativas para que possamos escolher. Com certeza, essa comissão vai trazer. Agora, não é possível que
por exemplo, no estado de São Paulo, que a média dos deputados federais que representam aqui o estado na Câmara dos Deputados, chegue alguns 2 ou 3 deputados com 3, 4, 5 mil votos, quando eles precisavam mais de 150 mil votos para serem chamados e para exercer o mandato de deputado federal. Senhor presidente, é muito importante para o país a função de deputado federal. A democracia mais madura do mundo, a maior, os Estados Unidos, o deputado federal é um personagem tão importante que a população não chama de deputado, chama de congressista, porque foi o Congresso americano que criou as bases para a democracia dos Estados Unidos. E aí ficou, pela tradição, esse nome de congressista, para mostrar ao país a importância de um deputado federal. Por que eu estou falando a respeito de deputado federal? Porque no que foi aprovado também na Câmara dos Deputados, a idade mínima caiu de 21 para 18 anos. Presidente, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que deixa muito claro que um jovem que vai completar 18 anos amanhã, hoje, ele ainda não tem o entendimento para agir como um adulto. Ele não tem a plena consciência dos seus atos. Ele vai completar 18 anos amanhã e no dia seguinte ele já pode ser deputado federal, já pode ser um congressista. Também não é correto. Talvez a emoção da Câmara dos Deputados tenha aprovado essa idade mínima para deputado federal e que eu tenho a certeza aqui no Senado Federal nós vamos modificar isso. Também acho que não devemos aceitar a redução da idade mínima de 35 para 29 anos para o Senado. Senhor presidente, quando esse plenário está cheio aqui, nós verificamos que a idade média dos senadores é acima de 50 anos. São ex-governadores, né? São ex-deputados que exerceram 2, 3, 4 mandatos. Então, as pessoas aqui chegam já bem amadurecidas, com muita experiência. Quando eu exerci aqui o primeiro mandato de senador, eu cheguei com 43 anos e era entre os 3 mais jovens do Senado Federal. E eu achava que eu ainda precisava mais experiência para chegar aqui. Com 43 anos, eu achava que eu ainda precisava ter demorado um pouco mais para chegar ao Senado Federal. Porque isso aqui é o poder moderador, né? Isso aqui é a casa da experiência, né? É a casa dos grandes debates, né? É a casa da revisão. Enfim, eu também, pessoalmente, e ouvindo companheiros, com certeza não aceitaremos essa redução. Até porque eu apresentei aqui no Senado Federal uma PEC que eu denominei a PEC da experiência, né? Que aumenta de 35 para 45 anos, para que o cidadão brasileiro possa ser desembargador estadual federal. Eu sei que existem muitos jovens precoces. Eu tenho 4 filhos, o mais jovem vai completar 33 anos no dia 14, o dia da queda da Bastilha, o dia da Revolução Francesa, e os outros vão até 43 anos, e às vezes quando eles querem tomar uma decisão, eu relembro que eles são inteligentes, que eles são sabidos, que eles têm um bom nível intelectual, mas não têm a experiência que eu tenho, e esse é o argumento maior
para fazer com que eles mudem, muitas vezes, a tomada de decisões. Então, é importante que o desembargador estadual e federal chegue lá com 45 anos. Aumentei de 35 para 50 anos o ingresso de um ministro nos tribunais superiores, a exemplo do TCU, do TSE, do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar, do Superior Tribunal do Trabalho. Chegar lá uma pessoa experiente, madura, equilibrada. Aumentei também de 50 para 55 anos o ingresso no Supremo Tribunal Federal, na Suprema Corte do Brasil. E veja o maior debate que essa casa já fez, a maior sabatina que já fez aqui no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, foi com o indicado para o Supremo Tribunal, o advogado Fachin, do Estado do Paraná. Um currículo extraordinário, mas ele chegou aqui, ele foi sabatinado com 57 anos, já maduro, já experiente, com todas as condições de ser um ministro da Suprema Corte do país. Nós aprovamos aqui também, foi aprovado aqui também no Senado Federal e na Câmara, o ingresso do ex-senador Vital do Rego para o Tribunal de Contas da União, um homem formado em Direito, formado em Medicina, já tinha sido deputado estadual várias vezes, deputado federal, senador, um nível intelectual extraordinário. Ele foi aprovado aqui pelo Senado e pela Câmara, senador Paim, com 55 anos. E a gente olha para ele e vê que é um jovem, é um homem com todo vigor. Então, é essa experiência que nós precisamos para os nossos tribunais e para o Senado Federal, que é o poder moderador do Congresso Nacional. Então, não vamos aceitar essa redução de 35 para 29 anos para que o cidadão brasileiro, o eleitor, possa ser senador. Senhor presidente, anota essas considerações para que Vossa Excelência possa amadurecer e aperfeiçoar esse debate na Comissão da Reforma Política. Assim como não tenho dúvida de que precisamos proibir as coligações nas eleições proporcionais, e eu já exemplifiquei por quê. Defendo a ideia de que precisamos também acabar com a reeleição para cargos executivos, instituindo mandatos de 5 anos para presidente, governadores e prefeitos. Isso já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Vamos referendar essa aprovação da Câmara dos Deputados, porque provou-se na prática que a reeleição não é bom para o Brasil. Aumentou o custo das eleições para prefeitos, para governadores e para senadores, e para presidente da República, desculpe. Estou certo da necessidade de se criar uma nova sistemática para os suplentes de senador, e tenho, inclusive, uma PEC nesse sentido, que está na Comissão de Constituição e Justiça. O primeiro suplente, quando houver a disputa de uma vaga de senador, será o segundo mais votado e o terceiro mais votado será o segundo suplente. Porque nós temos casos em que um senador perde a eleição com um décimo por cento, menos de 1%, e, no entanto, ele fica fora da atividade política e vem um suplente que não é conhecido da população, não é conhecido dos eleitores. Senhoras, senhores senadores, precisamos agilizar a votação de medidas que, além de moralizantes, trazem economia ao processo eleitoral. Eu trocaria a palavra moralizantes por
aperfeiçoamento, um sistema reforma que venha aperfeiçoar o nosso sistema político. Há proposições excelentes tramitando no Congresso Nacional, ideias muito boas que podemos tirar do papel e transformar em realidade. A PEC, por exemplo, que permite coligações partidárias somente em eleições majoritárias. Prefeito, ficando proibidas as coligações para disputa dos cargos de deputados federais, estaduais e vereadores. Senhor presidente, eu vou encurtar o meu pronunciamento por causa dos compromissos que Vossa Excelência tem e porque nós precisamos ouvir o nosso estimado senador Paulo Paim. Muito obrigado.